Você já perdeu a cabeça por algo que horas depois parecia totalmente insignificante? Já ficou remoendo palavras ou atitudes de alguém por dias? E se eu te dissesse que é possível viver sem se deixar abalar, nunca mais explodir de raiva ou se magoar com ninguém? Marco Aurélio, Zenão de Cítio e outros mestres do estoicismo descobriram um caminho para isso. E hoje você vai conhecer 15 lições poderosas que podem mudar completamente a forma como você lida com as pessoas e com você mesmo. Seja muito bem-vindo ao estoicismo, onde você aprende a dominar sua mente, controlar suas emoções e viver com mais propósito. Já deixa o like e se inscreve para não perder nenhum vídeo como este. E comenta agora mesmo: eu sou parte dessa transformação. Mostra que você está comprometido em se tornar alguém mais forte, equilibrado e consciente. Imagine um homem no topo do poder, comandante absoluto de um dos maiores impérios da história, cercado de intrigas políticas, traições internas, guerras externas, decisões difíceis e o peso de governar milhões. Esse homem era Marco Aurélio, imperador de Roma. Mas o que poucos sabem é que por trás da armadura de imperador havia um filósofo silencioso que nas horas vagas escrevia para si mesmo. Seus escritos não eram discursos políticos, mas reflexões sobre a alma humana. Entre elas, uma das mais poderosas dizia: a melhor vingança é ser diferente daqueles que nos feriram. Agora pare e reflita. Quantas vezes, só nos últimos dias, você se irritou com alguém? Pode ter sido um comentário nas redes sociais, uma fechada no trânsito, uma indireta no grupo da família ou até aquela crítica disfarçada de conselho. E o que você fez? Ficou remoendo? Respondeu atravessado? Deixou que aquilo te consumisse o dia inteiro? A maioria de nós vive assim, reativa, emocionalmente vulnerável, à mercê do que os outros fazem ou dizem. Basta uma faísca para explodir. Basta uma palavra torta para nos tirar do eixo. E o pior, achamos isso normal. Achamos que sentir raiva é um sinal de força. Mas o estoicismo ensina o oposto. Sentir raiva é um sinal de que você perdeu o controle sobre si mesmo. E aí vem a pergunta central desse vídeo. É possível viver sem se irritar com os outros, sem se chatear com ninguém, sem deixar que os erros alheios destruam a nossa paz? A resposta dos grandes mestres estoicos é sim. Não só é possível, como é necessário. O estoicismo nasceu por volta do ano 300 a.C., quando Zenão de Cítio, um comerciante que perdeu tudo em um naufrágio, encontrou abrigo nas lições dos filósofos e fundou uma nova escola de pensamento. A ideia básica era simples, porém profunda. A verdadeira liberdade está em controlar aquilo que depende de você e aceitar com serenidade aquilo que não depende. Séculos depois, nomes como Epicteto, um ex-escravo que se tornou mestre da filosofia, e Sêneca, um conselheiro do imperador Nero, fortaleceram essa visão. Eles acreditavam que não são os eventos que nos perturbam, mas a interpretação que damos a eles. Pense nisso. Quando alguém te ofende, o que realmente dói são as palavras ou a maneira como você as interpretou? Marco Aurélio escreveu em suas Meditações: se você está perturbado por algo externo, a dor não se deve à coisa em si, mas à sua avaliação sobre ela. E isso você pode mudar a qualquer momento. Essa é a chave para a liberdade emocional. Mas atenção, o estoicismo não defende que você seja frio, apático ou indiferente. Pelo contrário, a filosofia estoica é um convite à ação consciente, ao domínio próprio, à paz interior. É um treino diário para se tornar invencível diante das provocações do mundo. E é por isso que neste vídeo você vai aprender 15 lições práticas do estoicismo que podem transformar a forma como você lida com as pessoas e principalmente com você mesmo. Vamos explorar ideias como: por que se ofender
É uma escolha. Como antecipar ofensas e se blindar emocionalmente. Porque a raiva é uma forma de autossabotagem. Como responder ao ódio com virtude. E porque a verdadeira força está na tranquilidade, não na explosão. Para deixar tudo ainda mais claro, traremos reflexões e ensinamentos de Marco Aurélio, Epicteto, Sêneca e Zenão aplicados a situações do dia a dia. Brigas de casal, conflitos no trabalho, discussões online, problemas familiares, tudo isso de forma leve, mas profunda. A ideia é simples. Quanto mais você se conhece, menos o mundo consegue te atingir. E ao final desse vídeo, você terá ferramentas mentais que podem mudar para sempre a forma como você reage às adversidades. Então, prepare-se, porque a jornada começa agora. E ela não é sobre o que os outros fazem com você, mas sobre o que você faz com aquilo que sente. Agora que você entendeu a base do estoicismo, vamos direto ao ponto. Quais são as lições práticas que os grandes mestres deixaram para a gente aplicar hoje, aqui, agora? Se liga nas 15 lições estoicas que vão te blindar emocionalmente contra qualquer tipo de ofensa, crítica ou situação irritante do dia a dia. 1. Ninguém te ofende. Você é quem se ofende. Essa talvez seja uma das lições mais desconfortáveis e libertadoras do estoicismo. Quando alguém nos insulta ou nos trata com desrespeito, é instintivo sentir dor ou raiva. Mas, segundo Epicteto, nada externo tem o poder de nos afetar, a não ser que a gente permita. Ele dizia: se alguém te chamar de burro e você não acreditar nisso, por que se ofender? O poder de uma ofensa está na nossa validação interna. Quando acreditamos que aquilo é verdade, sentimos raiva. Quando sabemos quem somos, aquilo não nos atinge. A verdadeira blindagem não é ignorar. É compreender que o outro só acerta em você se você der brecha. 2. Aceite que o mundo não gira ao seu redor. Grande parte da frustração vem de expectativas irreais. Esperamos que as pessoas nos entendam, que nos tratem com respeito, que sigam as regras da boa convivência. Mas a realidade é que o mundo não está aqui para se encaixar nas nossas expectativas. Epicteto alertava: você sofre porque deseja que as coisas aconteçam como quer. Se desejasse que as coisas acontecessem como acontecem, teria paz. Essa mudança de perspectiva é poderosa. Quando você entende que os outros não são obrigados a se comportar como você deseja, começa a se frustrar menos e a controlar mais suas reações. 3. Antecipe os desafios do dia. Essa era uma prática diária de Marco Aurélio. Ao acordar, ele escrevia em seu diário que encontraria pessoas egoístas, agressivas, invejosas, ingratas, mas não como um lamento, e sim como um preparo mental. Ele dizia: nenhum desses defeitos pode me atingir, pois não fazem parte de mim. Imagine acordar todos os dias já sabendo que o mundo pode te testar. No trânsito, nas redes sociais, em casa, no trabalho. Quando você espera o desafio, ele não te pega desprevenido. E mais, você treina sua paciência e sua constância. A surpresa gera raiva, a preparação gera serenidade. 4. Não reaja. Responda. A diferença entre reagir e responder é o tempo. Quando reagimos, é o instinto que fala. Quando respondemos, é a razão. Os estoicos defendiam que entre o estímulo e a ação sempre deve haver um espaço de escolha. Sêneca alertava: a raiva começa com uma faísca. Se não for contida, vira incêndio. Esse espaço pode ser um suspiro, uma pausa, um pensamento racional. Muitas brigas, ofensas e arrependimentos surgem porque reagimos no calor do momento. O estoico não é apático, ele é estrategista emocional. Ele escolhe a melhor resposta, mesmo quando a pior é tentadora. 5. Pratique o distanciamento cognitivo.
Essa técnica estoica é como colocar um espelho entre você e a emoção. Quando você se distancia da situação, como se ela estivesse acontecendo com outra pessoa, consegue pensar com mais clareza. Por exemplo, imagine que um amigo passou pelo que você está passando agora. O que você diria a ele? Provavelmente seria mais compreensivo, mais calmo, mais equilibrado. Os estoicos ensinavam que, ao observar as emoções de fora, elas perdem força. Você ganha poder sobre elas, e não o contrário. 6. A raiva não melhora nada, só piora tudo. A raiva é sedutora. Ela dá a sensação de poder, de resposta, de reação. Mas, no fundo, ela só te afasta da solução. Quantas vezes, depois de um ataque de raiva, você pensou, agora sim, resolvi tudo? Provavelmente nenhuma. Sêneca era direto. Nada é mais vergonhoso do que ser vencido por sua própria raiva. Quando você perde o controle, não é o outro que vence, é você que se derrota. A verdadeira força está em manter o domínio de si, mesmo quando tudo parece desmoronar ao redor. 7. Treine a indiferença ao que não depende de você. Os estoicos dividiam tudo em duas categorias: aquilo que você pode controlar e aquilo que não pode. Emoções, reações, falas e comportamentos dos outros estão fora do seu controle. Epicteto dizia: o que não depende de você não é seu. Se alguém age com grosseria, é um problema da pessoa, não seu. Se você internaliza isso, está tomando para si um peso que não te pertence. A liberdade vem quando você foca no seu eixo interno e solta o que não está ao seu alcance. 8. Tenha compaixão por quem erra. Quando alguém erra com você, o impulso é revidar. Mas os estoicos viam os erros alheios como reflexo de ignorância, dor ou confusão. Marco Aurélio escrevia: ao invés de se irritar com quem erra, pergunte: eu também nunca fiz isso? Ter compaixão não é concordar com o erro, é não deixar que ele tire a sua paz. É entender que todos estão em diferentes estágios da caminhada e que reagir com raiva não ajuda nem você, nem o outro. 9. Evite expectativas irreais. Quando você espera a perfeição dos outros, o resultado quase sempre é frustração. Sêneca dizia: o homem que vive de expectativas vive decepções. As pessoas são falhas. Você também é. E quanto antes você aceitar isso, mais leve sua vida será. Isso não significa aceitar tudo passivamente, mas sim ajustar sua expectativa à realidade. E quando a realidade surpreender positivamente, você vai agradecer. 10. A ofensa diz mais sobre quem a faz do que sobre quem a recebe. Alguém te tratou mal? Te criticou sem razão? Te humilhou? Lembre-se, as palavras do outro revelam quem ele é, não quem você é. Epicteto dizia: se alguém falar mal de você, viva de forma que ninguém acredite. Se você estiver em paz, firme com seus princípios, nenhuma crítica infundada vai abalar sua essência. O estoico não se desespera para se defender. Ele deixa que o tempo, os atos e a verdade façam isso por ele. 11. Controle começa pelo corpo. A mente e o corpo estão ligados. Quando você está prestes a explodir, perceba seu corpo. Respiração curta, punhos fechados, mandíbula travada. Tudo isso alimenta a emoção. Os estoicos sabiam que acalmar o corpo ajuda a acalmar a mente. Respire fundo, relaxe os ombros, caminhe, beba água. Muitas vezes, o simples ato de pausar o corpo impede que a mente entre em colapso. 12. Questione suas emoções. Nem toda emoção é verdadeira, nem toda raiva é justa. Antes de deixar o impulso dominar, faça perguntas. Essa raiva faz sentido? Ela vai me ajudar ou atrapalhar? Como vou me sentir depois disso? Essa pausa reflexiva cria espaço para a sabedoria entrar.
O estoico não se nega a sentir, ele analisa antes de agir. 13. Não se leve tão a sério. Às vezes o problema não é o que disseram, é o nosso ego inflamado que não tolera ser contrariado. Rir de si mesmo é uma arma poderosa contra a raiva. Os estoicos valorizavam a humildade e o senso de proporção. Marco Aurélio lembrava: você é uma alma minúscula carregando um corpo por um curto período de tempo. Quando você entende isso, percebe que brigar por tudo é perda de energia vital. 14. Lembre-se da impermanência. Tudo passa. A raiva, a frustração, o conflito. Aquilo que parece gigante hoje, amanhã será só uma lembrança. E depois de amanhã, talvez nem isso. Marco Aurélio repetia para si mesmo: logo você estará morto, e todos esses dramas também. Essa lembrança da brevidade da vida não é mórbida, é libertadora, porque te ajuda a escolher. Vale mesmo a pena carregar esse peso? 15. Foque no que você pode controlar, seu caráter. No fim das contas, nada é mais estoico do que isso. Você pode perder tudo, bens, reputação, até saúde, mas seu caráter, sua mente, sua integridade, isso ninguém tira. Epicteto dizia: você é invencível se não entrar em competições que não dependem de você. A maior vitória é sobre si mesmo, e o prêmio é a paz. Agora que você já aprendeu os conceitos básicos e as lições práticas, é hora de ir um pouco mais fundo. Vamos explorar alguns exemplos da história, analogias poderosas e filosofias que vão trazer clareza para a maneira como os estoicos lidam com a raiva e os desafios emocionais. 1. A metáfora do vaso quebrado. Imagine que você tem um vaso precioso que representa a sua paz de espírito. Se alguém o quebra, o que acontece? Muitas pessoas ficariam irritadas, tentando consertá-lo de imediato. Mas o que um estoico faria? Ele reconheceria que o vaso, embora precioso, é um objeto que está fora do seu controle. E a sua paz, assim como o vaso, é algo que pode ser impactado por fatores externos. Mas o que realmente importa é como você lida com a quebra. Em vez de gritar, chorar ou desesperar, ele focaria em aceitar a situação, aprender com ela e seguir em frente. A raiva só é útil se ajudar a resolver o problema, e em muitas situações, ela não é a ferramenta certa. 2. A filosofia do mestre do próprio destino. Se você já leu algo sobre o estoicismo, certamente conhece a ideia de que somos os mestres do nosso destino, mas esse conceito pode ser mal interpretado. O estoicismo não significa que devemos controlar tudo ao nosso redor, mas sim controlar nossas reações e nossas atitudes diante do incontrolável. Marco Aurélio, por exemplo, em suas meditações, reflete sobre como não devemos nos deixar afetar pelas ofensas externas, pois nosso maior desafio é o controle interno. Quando alguém te ofende ou te critica, você tem o poder de decidir se vai se entregar à raiva ou se vai se manter firme e sereno. Isso é ser mestre de si mesmo. E é justamente aí que o estoicismo se torna uma filosofia de autossuficiência emocional. 3. O exemplo de Epicteto e a ira como um veneno. Epicteto costumava ensinar que a raiva é como um veneno. Você toma e espera que o outro morra. Esse conceito não é apenas filosófico, mas cientificamente válido. Estudos psicológicos mostram que a raiva não só afeta sua mente, mas também o corpo. A raiva aumenta o cortisol, o hormônio do estresse, o que pode levar a problemas de saúde a longo prazo, como doenças cardíacas e distúrbios imunológicos. Epicteto e outros pensadores estoicos sabiam disso intuitivamente. Ao invés de usar a raiva como combustível, o estoico escolhe a serenidade e o controle emocional como um método de proteção, tanto para a saúde mental quanto física. 4. A analogia do cavalo selvagem.
Imagine que sua mente é como um cavalo selvagem e as emoções, como a raiva, são as rédeas que você segura. Se você deixa o cavalo correr solto, sem controle, ele pode te levar para qualquer lugar, muitas vezes para situações indesejadas e caóticas. Mas, se você tomar as rédeas firmemente e com sabedoria, poderá direcioná-lo de maneira que ele não te arraste para um caminho de destruição emocional. Os estoicos acreditavam que, assim como domar um cavalo selvagem exige paciência, treinamento e técnica, dominar a raiva exige prática contínua e autocontrole. A mente não é naturalmente calma. Ela precisa ser treinada para não reagir impulsivamente. 5. A prática do desapego emocional. Vamos explorar mais profundamente o conceito de desapego emocional. Desapegar-se não significa não sentir ou não se importar. Significa que você não deixa que seus sentimentos ditem suas ações. Imagine um balão que você está segurando firmemente. Se alguém vier e tentar puxá-lo, você vai resistir, e o balão vai se arranhar e se rasgar. Mas se você soltar o balão, ele vai flutuar livremente, sem resistência. Assim funciona o desapego emocional. Quando você aprende a soltar a raiva, ela perde seu poder sobre você. Você não reage a cada provocação, mas simplesmente observa, como se fosse algo que acontece com outra pessoa. O verdadeiro poder está em não se deixar consumir por aquilo que é passageiro e volátil. 6. O conceito de tranquilidade através da razão, o estoicismo, não se baseia apenas na prática do autocontrole, mas também na razão como guia para a tranquilidade. Sêneca escreveu que a razão é a chave para a liberdade emocional. Quando você é guiado pela razão, você consegue discernir a verdadeira natureza das situações e, assim, evitar a armadilha das emoções descontroladas. A raiva, por exemplo, é uma emoção primitiva que surge como resposta a uma ameaça percebida. No entanto, nem todas as ameaças são reais. Muitas delas são criadas pela nossa mente e pela nossa interpretação dos fatos. Usar a razão para questionar nossas reações emocionais é uma habilidade vital para o estoico, pois ela permite discernir o que realmente merece atenção e o que é apenas uma reação impulsiva. 7. A história de Sócrates e a paciência diante das ofensas. Sócrates é um exemplo claro de alguém que sabia como lidar com a raiva e com as críticas. Quando alguém o atacava verbalmente, ele respondia com calma e razão. Em uma de suas célebres respostas, ele disse: "Se você me xinga e eu respondo com raiva, não sou mais sábio do que você." Isso é o que chamamos de controle reflexivo. Sócrates sabia que, ao se manter sereno, ele se colocava em uma posição de superioridade moral e intelectual. Ele não permitia que os outros controlassem suas emoções. Em vez disso, ele controlava suas próprias reações e usava as palavras como uma ferramenta de sabedoria, não como uma defesa ou ataque emocional. 8. O olhar estoico sobre as crises da vida. Os estoicos viam a vida como uma série de desafios e testes. Cada momento de sofrimento, cada dor e cada crítica eram vistos como oportunidades para o crescimento interno. Marco Aurélio, em suas meditações, falava sobre como deveria enfrentar as dificuldades com dignidade e controle, pois as adversidades são, na verdade, provas de nossa força e caráter. Dessa forma, cada provocação ou crise não é apenas um obstáculo, mas uma chance de praticar a virtude estoica: calma, autocontrole, justiça e sabedoria. Quando encaramos as dificuldades dessa maneira, a raiva perde seu lugar no nosso interior. 9. A tranquilidade como um estado de espírito duradouro. Para os estoicos, a tranquilidade não é algo passageiro, que vem e vai com base nas circunstâncias externas.
Ela é, na verdade, uma conquista interna. Você se torna tranquilo ao aprender a não depender do que é externo para encontrar paz. Quando você se desapega do controle sobre as reações dos outros e começa a se focar no controle sobre suas próprias reações, você começa a experimentar uma paz duradoura. Essa paz não significa ignorar as dificuldades, mas sim enfrentá-las com equilíbrio e razão. Como diz o ditado estoico, o que depende de você, você controla. O que não depende de você, você aceita. Se você chegou até aqui, parabéns. Você é uma pessoa que está buscando a transformação e o autoconhecimento. Isso é o primeiro passo para se tornar alguém mais calmo, mais centrado e mais forte diante dos desafios da vida. Agora, eu te convido a colocar tudo o que aprendeu em prática. Se você realmente quer nunca mais ficar com raiva ou chateado com ninguém, comece agora. Aplique essas lições nas suas interações diárias e veja como sua vida se transforma. Comente abaixo: eu sou dono das minhas emoções, para mostrar que você está pronto para assumir o controle sobre sua paz interior e nunca mais permitir que a raiva dite as suas reações. Vamos juntos nessa jornada. E se você quer continuar aprendendo sobre como ter uma vida mais tranquila e equilibrada, te convido a assistir a esses 2 vídeos que estão aparecendo na tela agora. Eles vão te ajudar a continuar aplicando os ensinamentos estoicos no seu dia a dia e a alcançar um estado de serenidade duradoura. Obrigado por assistir até aqui. Parabéns pela sua dedicação e por estar no caminho certo para viver uma vida mais plena. Nos vemos no próximo vídeo. Até lá!